Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, o primeiro Céu da Semana totalmente em 2020, a primeira semana completa aí de 2020, do dia 6 ao dia 12 de janeiro. E vai começar o ano com uma energia muito intensa, muito desafiadora também para quem não souber lidar com todas essas energias que estão vindo, né, de dentro da gente, porque na verdade não é o céu lá fora que está trazendo raios, né, e trazendo isso para nossa vida de uma maneira externa, mas sim questões, situações que se refletem lá em cima no céu e também existem e devem ser olhadas dentro da gente. Então, na verdade, o céu só aponta, né? E eu gosto sempre de lembrar isso para vocês, a minha visão da astrologia, para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, né? Então, o que a gente vai ter essa semana? A gente vai ter uma semana de lua cheia no signo de Câncer, que vai vir junto com o eclipse lunar. E isso traz uma potencialidade muito maior para as nossas emoções, porque a lua em Câncer, ela já fala muito, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais profundos, daquilo que a gente considera familiar, de tudo que envolve a nossa família, né, os nossos processos emocionais, o nosso mundo interno também, então tudo que se refere à nossa sensação de lar, tanto o nosso lar interno, que habita dentro da gente, quanto aquilo que eu tenho ao meu redor, a minha base familiar. Então tudo isso pode estar sendo mexido, pode estar sendo chamado a ser resolvido essa semana, né? Então tudo que acontecer, tanto no sentido emocional, de estar mais emotivo, de estar mais sensível, de estar surgindo aí questões a serem trabalhadas, ou de situações talvez que você possa estar vivendo, com certeza está muito alinhado com todas essas energias que já mostram a que 2020 veio. Então eu acredito que essa semana a gente vai ter uma amostra daquilo que 2020 vai pedir pra gente, de qual vai ser o direcionamento desse ano, do que ele realmente quer que a gente viva, que a gente olhe, que a gente resolva, para que a nossa vida possa ser muito mais alinhada com as melhores energias, porque eu acho que a gente está numa fase de muito apego ao velho, de muito apego ao passado, de muito apego àquilo que a gente já viveu, de muito apego aos nossos sofrimentos e às nossas dores. Por isso que tudo isso está acontecendo, para mostrar pra gente que a gente não precisa mais disso. Então, na verdade, não é que as coisas estão piores ou as coisas estão ruins. Na verdade, elas estão mostrando que não precisa mais ser assim. E aí a gente vê aquilo e não consegue entender os sinais que o universo manda pra gente, tá? Então, que essa semana a gente possa estar mais atento a tudo isso. Além de tudo, a gente fecha a semana no domingo com a conjunção exata de Saturno e Plutão, que a gente já vem sentindo também desde o ano passado, desde o final de 2019. É uma grande conjunção aí que vem há muito tempo sido alertada, as pessoas vêm falando muito dela, porque ela vai mexer com as nossas estruturas, né, com as nossas estruturas internas, com o nosso emocional. Então tá uma semana que vai mexer muito com tudo isso e que a gente precisa estar atento para os sinais e atento para aquilo que a gente precisa olhar nessas questões, tá? E a gente começa a semana com a lua em touro, mas ela vai estar vazia o dia todo praticamente. Depois das 9 da manhã, ela já não faz nenhum aspecto até entrar em Gêmeos às 11 da noite. Então a gente tem um dia meio solto, né? O que é a lua vazia? É realmente uma lua que está vagando por aí, ela não faz nenhum aspecto, ela não conversa com nenhum outro planeta. Então, na astrologia, né, disse que nesses momentos a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que descansar, a gente não pode fazer coisas muito grandiosas ou muito importantes. Como vocês já sabem, eu não gosto muito dessa astrologia fatalista, né? Dessa astrologia que leva muito para esse lado, mas pode ser um dia em que a gente se sinta um pouco perdido, em que a gente se sinta um pouco, nossa, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, muita coisa para resolver, muita coisa na cabeça, né? E lembra que eu falei no céu da semana passada
que Touro vai trazer essa questão do tempo. Então a gente tem que estar muito bem centrado com os nossos objetivos nesse momento, para a gente não se sentir tão perdido nesse dia, não achar que chegou a primeira segunda-feira do ano, eu tenho que colocar tudo em prática, eu tenho que resolver tudo de uma vez por toda, tudo que eu não fiz no ano passado inteiro, ou tudo que está relacionado a um grande projeto que leva um ano inteiro para se realizar, eu tenho que resolver de uma vez, e isso vai me frustrar, isso vai me trazer ansiedade, isso vai me trazer uma sensação de impotência. Então é um dia para realmente pegar leve, ter um ritmo mais lento, pode ser um dia assim que é aquela típica segunda-feira de ressaca, de muita preguiça, de muita lentidão, porque é o signo de Touro também. Então pra gente diminuir o ritmo, tá? E silenciar e olhar para dentro e perceber que o que eu preciso fazer hoje, o que é importante hoje, tá? Que eu possa fazer um pequeno passo, o que é mais urgente para eu resolver. Coloca 2 ou 3 coisas no máximo para fazer, porque senão pode sim ficar assim bastante desafiador esse dia pra gente. Aí na terça e na quarta, quando a lua já estiver em Gêmeos mesmo, o nosso mental vai estar muito agitado. Então a gente não pode esquecer que está numa semana de lua cheia, que a gente está numa semana de eclipse, então vai vir muita essa agitação mental, vai vir, vão surgir muitos processos internos aí, e o nosso mental pode estar bastante agitado, então pode trazer sim um pouco de ansiedade, pode trazer sim um pouco de dispersão diante de todas as demandas que a gente tem que fazer, como eu já comentei. Então é o momento de focar, é o momento de buscar 1 ou 2 coisas e falar, isso é o que eu preciso fazer, e deixar todo o resto de lado. Então aprender a selecionar melhor e principalmente selecionar os pensamentos, porque pode ser que entre num processo aí, num vórtice de pensamentos negativos ou de pensamentos desafiadores que vão estar alinhados com aqueles sinais que eu falei que a gente tinha que estar atento, né? Então, na verdade, eles só estão mostrando que existem aqueles pensamentos ali, que existe aquele circuito mental que a gente faz sempre e que você precisa estar atento a ele para você limpar, para você renovar esse circuito, trazer novos pensamentos para elevar a sua vibração, para entrar em ressonância com aquilo que você quer em 2020, e não para você achar que, nossa, que como isso é ruim, ou como entrar naquele pensamento e pensar aquele pensamento, sabe? Então vão ser dias para a gente tomar muito cuidado. Os nossos processos emocionais vão estar muito alinhados com a fala, com a comunicação, porque é a lua em Gêmeos, então vai estar todo mundo mais falante, vai estar todo mundo meio que expressando os seus sentimentos ou os seus processos para os outros. Então muitas pessoas podem sentir vontade de desabafar com alguém, de falar, então pode ter muitas mensagens aí, né, tanto na internet, nas redes sociais, digamos assim, quanto o seu WhatsApp, todo mundo querendo conversar, é natural, porque é um processo muito relacionado de ligação entre emocional e a fala e a comunicação, de expressar aquilo que você está sentindo e de passar muito por um processo mental para processar tudo aquilo que você está sentindo, porque querendo ou não, Gêmeos é um signo mental, um signo de ar, né? E aí na quinta-feira a gente amanhece com a lua em Câncer e o eclipse acontece oficialmente na sexta à tarde. Nesse período a gente já vai estar bem alinhado com tudo aquilo que o eclipse vai pedir pra gente, com toda essa energia, então toda a agitação vai estar surgindo ali. E querendo ou não, um eclipse lunar ele faz a gente olhar para o nosso passado, ele faz a gente olhar para o nosso inconsciente e trabalhar e curar e revisar todos os conteúdos que a gente tem ali. Então a gente precisa sim estar atento àquilo que surge, aos processos que se iniciam nessa semana ou que vem sendo trabalhados já, para a gente ter mais consciência. Eu recomendo muito nesse período, quem tiver questões mal resolvidas em família ou internamente, procurar ajuda. É um momento de realmente você fazer uma terapia, buscar ali um auxílio de alguém que possa te ajudar e direcionar melhor tudo aquilo que você está passando. Então, constelação familiar, qualquer tipo de terapia holística, também emocional, é importante aqui, é interessante. Se você perceber que não está dando conta, que não está sabendo muito bem como lidar com tudo isso, tá?
Então vai ser um momento sim de muita intensidade emocional, mas eu acredito que essa intensidade ela vem mostrar pra gente um processo de alinhamento com a nossa alma, pra gente perceber quais são os nossos sentimentos e a gente poder se alinhar com melhores sentimentos, porque é o sentimento que cria a nossa realidade. Então, enquanto a gente continuar vibrando negativamente, a gente só vai criar mais do mesmo, né? Mais daquilo que a gente rejeita no fundo, né? Mas não percebe que a gente tá sentindo aquilo, né? Então, se a gente vibra no medo, por exemplo, se eu sinto muito medo de alguma coisa acontecer, eu tô me alinhando com aquilo acontecer negativamente. Aquilo que eu sinto medo é o que eu tô vibrando, não é o contrário daquilo, né? O medo não me afasta, o medo me aproxima daquilo que eu temo. Então, perceber esses processos e realmente se alinhar com o sentimento que você quer ter daqui para frente e não que você teme, né? Não é para ficar com medo, é o contrário do medo, é para você abrir o seu peito com muita coragem e ousar sentir alguma coisa diferente e fazer esse processo diariamente, porque não vai ser de uma hora para outra. A gente pensou assim, a gente vem desse circuito mental a vida toda e de repente vai conseguir mudar? Não é bem assim, mas se a gente insistir, se a gente persistir, se a gente confiar e fizer diariamente o nosso trabalho interno, eu tenho certeza que se você olhar para trás no final do ano, vai ter muita coisa que vai ter mudado para melhor na sua vida, porque 2020 está trazendo para gente essa oportunidade, sim. No sábado, a gente amanhece com a lua em Leão e ela vai ficar lá no domingo também. Quando a lua entrar em Leão, a gente vai acessar essa energia do Sol em Capricórnio, que vai estar encontrando, inclusive, com Saturno e Plutão no grau 22 desse signo no domingo. Então vai ter uma grande conjunção ali em Capricórnio de Sol, Saturno, Plutão e Mercúrio. Os 4 planetas vão estar ali trazendo uma potencialização de todos os nossos processos que estão relacionados com as estruturas da nossa vida. Então, enquanto a gente tem que trabalhar o emocional, né, nessa semana com a questão do eclipse, a gente também vai ter que trabalhar a questão material, a questão estrutural, e não só fisicamente falando, mas energeticamente falando também, né? O que tá embasando a minha vida, o que tá ali me dando suporte para eu poder crescer, evoluir e expandir ainda mais daqui para frente. A gente vai ter que olhar para o nosso ego, porque a lua vai estar em Leão, então com certeza vai estar relacionado aí a processos de identificação com alguma coisa. Então, só como um exemplo assim para poder entender tudo isso, não ficar muito no campo do abstrato, né? Uma pessoa que está dentro de um casamento que já está fadado ao fracasso, que já não está funcionando faz tempo e a pessoa não quer aceitar, né? Então é o ego dela que está identificado com o casamento, com a estrutura social que é o casamento, porque ela no fundo não quer ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo do julgamento, ela tem medo de N situações ali que ela se apega a essa estrutura que é o casamento, mas na verdade aquilo já acabou faz tempo. Então os processos eles vêm para mostrar aquilo que não serve mais e a pessoa precisa tomar consciência que é o ego dela que está impedindo tudo isso, que é o ego dela que está se agarrando a essas velhas estruturas e ela precisa se soltar, porque no fundo, se ela confiar e se ela realmente entender que esse processo acabou, esse tempo acabou, que isso não faz mais sentido para a alma dela, né? Por mais que o ego ache que sim, ela vai lá na frente. Depois que ela passar por todos os processos de cura, de ressignificação de tudo isso, porque sim, é dolorido, é traumático, é natural, mas depois que ela passar por tudo isso, de uma maneira muito corajosa e confiante, ela vai conhecer alguém muito especial e o universo está querendo trazer essa pessoa para ela, mas ela fica agarrada nessa estrutura que é um casamento falido. E aqui pode ser um relacionamento, né? Não precisa ser um casamento, mas um relacionamento, coloquem aqui. Pensem num trabalho também que você já sabe que não faz mais sentido. O universo está querendo te entregar um muito melhor, mais alinhado, e você fica ali, não consegue se imaginar sem aquilo, porque é o seu sustento. Ou seja, a gente está vibrando muito na escassez, a gente não consegue perceber
perceber que o universo ele é muito mais amplo e muito mais abundante e ele quer nos entregar algo muito melhor e a gente acaba apegado a essas velhas estruturas da nossa vida. Então vai ser um momento, uma semana da gente refletir sobre essas velhas estruturas, da gente perceber que tudo aquilo que a gente quer em 2020 talvez exija algum tipo de desapego, porque não está alinhado com aquilo que eu tenho hoje, ou algo que eu sou hoje, um aspecto meu que não se alinha com o que eu quero ser ou com o que eu quero para mim, tá? Então vai ser uma semana bem importante, bem intensa, e eu quero que vocês estejam preparados para ela no sentido de entender tudo o que acontece como um grande sinal, um grande direcionamento do universo, que não existe um castigo, ninguém está querendo te punir e que você pode sim buscar essa clareza conscientemente, diretamente, sem precisar passar por todas essas situações, mas que se elas acontecerem é porque existe um desalinhamento ali que você está sendo direcionado para o que a sua alma quer para você, o que ela deseja de verdade para você, tá bom? Então vamos para a cartinha da semana, para a gente fechar aí, ó, a gente tirou a carta Silêncio. Então olha só que carta mais incrível e alinhada com esse momento. É uma semana que a gente realmente vai ter que se conectar com o nosso mundo interno. E dentro desse mundo interno não existe nenhum barulho, não existem vozes, não existem resistências, né? Aqui eu não tô falando do mundo mental, né? Então, internamente, quando eu falo, é no coração, é onde reside a nossa verdadeira essência. Porque se a gente fica no mental, aí sim, é muito barulhento, é muito cheio de pensamentos, às vezes até contraditórios, então cada hora você está pensando uma coisa. Então não é esse mundo que a gente tem que estar essa semana, a gente tem que se conectar aqui com o nosso coração, com a nossa intuição, que é esse caminho, né, essa volta para esse mundo interno, é como ela fala com a gente, mas muitas vezes essa fala não tem palavras. Então que essa semana a gente possa se conectar mais a esse silêncio interno para ouvir todas as respostas que a gente tanto busca fora, tá? É realmente olhar para dentro, é realmente se conectar, meditar. Se você puder, 5 minutos por dia, essa semana, coloque esse compromisso com você mesmo em meditar, em silenciar, em ouvir o seu mundo interior, porque muitas respostas podem surgir daí. E depois também prestar atenção aos sinais externos, né? Eu gosto também de fazer a relação com o tarô tradicional, e essa carta no tarô de Marseille, né, que é o tarô tradicional, é a carta da estrela. E a estrela, ela fala de esperança, ela fala de algo bom que está por vir. Então talvez desse silêncio surjam essas respostas que você precisa, esse insight, esse clique que vai dar, essa ficha que pode cair para que tudo comece a acontecer daqui para frente. Então confiar, eu acho que a confiança é a palavra dessa semana. Então eleve sua vibração para que as melhores coisas possam acontecer com você nessa primeira semana do ano e nesse ano que está apenas começando, mas que vai depender muito do nosso alinhamento com a nossa frequência mais elevada, senão talvez fique na mesma, tá bom? Então é isso, deixa seu like aqui para mim se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos que precisam estar preparados também para essa semana tão intensa e se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Para ajudar vocês a se alinharem melhor com a energia de 2020, eu fiz um vídeo para todos os signos, tirando uma cartinha, direcionando uma mensagem para cada signo. Então eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, quem quiser ter mais essa informação, para ter uma reflexão aí para esse ano que está apenas começando. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau!